A gente iniciou bem os dois temas principais, que era o bloqueio do plexo cervical e a intoxicação por anestesia local. A aula de bloqueio cervical já foi gravada aí há acho que alguns anos, uns 3 anos, mas ela está bem redondinha e eu preferi fazer uma revisão sobre intoxicação por anestesia local, já que é um tema que tiveram algumas mudanças, né? Esse primeiro slide aqui é uma revisãozinha falando de intoxicação anestésica local, tanto aguda quanto crônica. No caso, a gente vai falar de aguda, né? O anestésico local tem uma ação na supressão dos canais de sódio, né? Mas quando ele chega a níveis séricos elevados, ele pode levar até disfunção mitocondrial. Inclusive, essa é uma das teorias que se fala no sentido de o anestésico local ter mais problema com tecidos com grande gasto aeróbico, certo? Então, é por isso que teria o problema principalmente cerebral, do sistema nervoso central e cardíaco, né? Então aqui mostrando que começa na encarnação da toxicidade, começa com bloqueio de canal, né, que é a ação antiarrítmica de alguns anestésicos, mas pode chegar até a levar a alteração na produção energética com inibição da fosforilação oxidativa, levando a problemas maiores, né, na contração, na condução cardíaca e na resistência, inclusive na resistência vascular sistêmica, levando à hipotensão. Então, o início de ação vai depender principalmente do mecanismo de absorção, que pode ser por uma injeção imediatamente intravascular, no qual o anestésico vai ser injetado e rapidamente vai ter sintomas neurológicos e ou cardiovasculares, né? Como eu citei, teve um caso que foi de um bloqueio do plexo braquial que foi imediato, nos primeiros ml, nos primeiros mililitros, o paciente evoluiu com convulsão, provavelmente funcionou ali a artéria vertebral e fez a convulsão. E nos casos de absorção sistêmica, que é mais demorado. É engraçado que isso tem se tornado até mais, tem ficado mais em voga, numa situação que a gente tem cada vez mais bloqueios de planos faciais, né? Então, o início pode ser imediato ou até em 60 minutos, e a incidência é interessante. É extremamente variável, né? São eventos que não são tão comuns, mas que, se considerados os eventos graves, variam de 0,04 a 0,3 cada mil bloqueios, e a gente vai ver que tem revisões que citam até de 1,8. É claro que essa diferença de incidência está relativa também ao evento considerado, digamos assim, se mais graves ou mais leves, se pródromos são considerados uma intoxicação ou não. Lembrar já, inicialmente aqui, eu que sou desde há algum tempo entusiasta do ultrassom, o ultrassom é sim uma ferramenta que diminui em torno de 65% a incidência de intoxicação por anestésico local. Isso aqui, eu vou citar um pouquinho mais na frente, é o Practical Advisor sobre intoxicação por anestésico local, né? E a incidência, como ele fala alguns detalhes, ele fala também da incidência, que é variável, e que, independente da consideração que se faça do evento diagnóstico, assim, do tipo de evento considerado intoxicação, existe uma tendência de queda durante os anos estudados, né? E além dessa tendência de queda, há uma tendência à prestação mais tardia, ou seja, há uma tendência a menor intoxicação por injeção intravascular, né? E isso vem porque as técnicas de ultrassom melhoraram ou diminuíram a incidência de injeção intravascular e as técnicas de infiltração aumentaram. Inclusive, dá o exemplo aqui da prótese de joelho, da artroplastia de joelho, tem trabalho mostrando que técnicas de infiltração local da ferida são iguais ou melhores que um bloqueio femoral. Claro que são técnicas bem padronizadas, com infusão de anestésico em determinados sítios cirúrgicos, em determinados pontos do sítio cirúrgico. Outro detalhe é que a gente tem usado cada vez mais infusões contínuas e foram responsáveis por 15% dos eventos de intoxicação por anestésico local. Isso leva, às vezes, a um início de intoxicação por anestésico local até 4 dias após o início da infusão, por dose cumulativa, né? Então é interessante a gente saber que os pacientes têm mais risco ou menos nessa situação. Bom, e os sintomas neurológicos a gente falou, né? Desde sintomas premonitórios, disartria, confusão mental, o gosto metálico na boca, até convulsão, agitação e perda de consciência. Na verdade, normalmente começa com agitação, depois pode evoluir para uma convulsão e depois perda na consciência. Como eu citei na discussão, o caso de um bloqueio peniano feito pelo cirurgião, o paciente passou a cirurgia toda agitado e eu pensando que era a ausência de analgesia adequada, foi feito mais anestésico e acabou que no final, quando eu tirei a sedação, o paciente evoluiu com mais agitação e convulsão.
E os sintomas cardiovasculares, que são mais comuns, bradicardia e hipotensão, que podem evoluir para arritmias, assistolias e ritmos mais graves. Todas essas manifestações fazem parte de um mesmo espectro da intoxicação por anestésico local. E é interessante que, depois que eu vi algumas revisões sobre esse assunto, né, eu vou citar aqui duas, nessa de 2010 e 2018, eles mostram incidência de sintomas neurológicos dessa forma, em torno de 46%. Veja que nas duas revisões ele bota sintomas neurológicos com incidências semelhantes. Porém, o que muda mais drasticamente, mas que segue um padrão, é a quantidade de eventos cardíacos isolados, que é uma de 11 e a outra de 24. Né? Evento cardíaco isolado aqui representado por essa coloração rosa. Né? E veja que, que o que muda aqui é se eu tenho ou não eventos neurológicos associados, né, nessa situação de eventos de sintomas cardiovasculares. E aí eu queria chamar a atenção, e eu faço parte desse grupo, que a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente faz bloqueios com pacientes com sedação profunda, às vezes a gente perde a sinalização dos efeitos neurológicos e o paciente pode evoluir direto para um evento cardiovascular, né? Então, a gente tem que ter uma suspeição maior nesses casos. Então, a gente tem que ter muito cuidado quem faz bloqueios com pacientes mais sedados. O que se fala é que em pacientes de maior risco você deveria fazer bloqueios com o paciente mais acordado. Na minha prática diária, o que eu posso falar é que eu tenho usado cada vez menos o Dormund, que tem um efeito mais demorado, e eu tenho usado muito mais o Propofol infusão contínua para sedar, inclusive para fazer bloqueio. E aí eu consigo ter uma avaliação adequada em uma situação como esta. Bom, e aí os autores do SAVA que fizeram uma revisão e citam alguns fatores de risco, né? Junto esse Practical Advisor, ele também cita alguns detalhes importantes, né? Que são extremos de idade, né? Fala-se que para pacientes neonato, menores de 6 meses, digo, até 6 vezes mais o risco de intoxicação. E extremos de idade também mais velhos. Então, o que se fala é que, aí é uma nova teoria que tem do efeito até da emulsão lipídica, né? Que fala que a emulsão lipídica, ela, na realidade, ela não faz um escoamento do anestésico, e sim um shuttle, né? Uma transferência para outros tecidos menos saturados de anestésico local. Na realidade, então, nesse aspecto aqui, nessa teoria aqui, pacientes com baixa massa muscular, que são os tecidos onde os anestésicos vão se depositar, né? Eles têm menor massa muscular, então teriam menos capacidade de absorver esse anestésico nos músculos. Isso levaria a maior possibilidade de convulsão ou de intoxicação para anestésico local, digo. Além disso, insuficiência hepática e baixa perfusão hepática, né? Cardiopatias, aí é claro, né? Pacientes com contração de condução, doença arterial coronária e insuficiência cardíaca. Diminuição da proteína plasmática, é claro, porque vai ter mais anestésicos, fração livre, circulando. Doenças metabólicas, usos de alguns fármacos, ele cita aqui beta-bloqueador de dioxina e os bloqueadores do cálcio. E, principalmente no contexto do evento, né, como maneira de perpetuar o evento, acidose, hipóxia e hipercabia. Então eu tenho que evitar ao máximo essa tríade. Bom, e os fatores de risco relacionados aos anestésicos? Bom, o Júlio falou bem que o principal é a bufocaína pelas suas propriedades lipofílicas e farmacocinéticas e de se ligar rapidamente aos canais de sódio, então ele teria uma menor margem de segurança. Mas os autores, de uma maneira geral, lembram repetidamente que não se pode ter uma sensação de segurança, ou seja, por ser mais seguro, fazer doses acima das doses tóxicas de maneira que você possa pôr em risco o paciente, né? E aqueles que você porventura fizer dose próxima da tóxica ou acima da tóxica, obrigatoriamente você tem que observar por mais tempo esses pacientes. E aqui mostra um gráfico que realmente a maior quantidade de reações de intoxicações aconteceu com a bupivacaína, seguida pela lidocaína e a ropivacaína. E por último, os fatores relacionados à técnica. Eu acabei não discutindo muito isso na hora da sessão, na discussão da sessão, por esquecimento mesmo. Eu queria chamar a atenção a algumas coisas. A não utilização do ultrassom. Hoje mesmo, não foi intoxicação, mas fizemos um hematoma no pescoço porque o ultrassom teve um problema e a gente não conseguiu posicionar
a jugular interna de primeira, acabou fazendo hematoma, que dificultou ainda mais a técnica, né? Então o ultrassom teria facilitado totalmente esse evento. Não utilização de dose, a utilização ou não de dose teste, né? Alguns defendem a utilização de dose teste. Aspirações sucessivas, ou seja, aspirar a cada 3 ou 5 ml, não pode ser falso negativo, mas ainda é uma técnica que você pode detectar uma injeção intravascular. Bloqueios em hospitais não universitários, né, em relação aos universitários, um risco até 3 vezes maior. O local do bloqueio, né, como eu falei, em pediatria o bloqueio peniano apresentou 25% das intoxicações por anestésico local. E fala-se que somando todos os bloqueios de nervo periférico, comparando aos bloqueios de neuroeixo, os bloqueios de nervo periférico levam até 5 vezes mais convulsão do que em relação aos bloqueios de neuroeixo. Bom, e lembrar que se eu deixei o meu paciente em infusão contínua de anestésico local, eu posso ter sim uma intoxicação tardia até 4 dias após o início da infusão. E aqui mostra então as técnicas, os locais de bloqueio mais comumente relacionados à intoxicação. Então eu falei bloqueio peniano, infiltração local, e aí às vezes é porque a gente pensa, a infiltração local não tem problema, acaba fazendo volumes muito grandes, mesmo às vezes em cirurgias plásticas, né, cirurgias faciais. Depois vem neuroeixo, né, depois vem as extremidades. O que eu falei anteriormente é que a soma desse todo vai dar maior do que a no neuroeixo. Então, principalmente aqui, em relação ao bloqueio periférico, bloqueios de membros superiores paravertebrados e inferiores, mais ou menos com a mesma quantidade de reações, tá bom? Bom, e aí eu falei várias vezes Practice Advisor, e esse nome é justamente diferente de Practice Guidelines, porque é apenas um aconselhamento, né? Já que a gente não tem como fazer ensaios clínicos randomizados, encobertos, nesse cenário. Né? Então eles falam justamente que você não pode traçar guidelines. Inclusive, se vocês forem ver as referências dele, de evidência dele, é tudo referências não baseadas em randomizados, em estudos randomizados. Né? Bom, então vamos falar um pouquinho especificamente da reação da intoxicação. Né? Prevenção: evitar e reconhecer injeção intravascular com ultrassom. Pessoal, vocês que fazem com bloqueio com ultrassom, eu queria chamar a atenção, porque eu já vi algumas vezes fazendo, e eu queria chamar a atenção muito para isso. Só injetem seu anestésico se vocês virem a ponta da agulha, ou pelo menos achar que é a ponta da agulha, que às vezes a gente tem uma impressão errada, mas dá pra gente identificar a ponta da agulha, e se você vir a dispersão do anestésico local. Frequentemente eu estou injetando ali, às vezes fazendo bloqueio femoral, que acho que talvez seja o mais comum, e eu às vezes não vejo a dispersão. Ah, Germano, mas pode ser que a dispersão esteja acontecendo longitudinalmente, eu não esteja vendo essa dispersão. Pode, mas eu também posso dar fazendo injeção intravascular, que aí eu não vou ter dispersão dos tecidos. Então, sempre que fizer ultrassom, observar a dispersão do anestésico local e a dilatação do espaço onde está sendo injetado. Isso é importantíssimo. Eu vejo muito frequentemente não ver a dispersão e continuar injetando, não ver a ponta da agulha e continuar injetando. Tem que estar vendo a agulha e tem que estar vendo a dispersão do anestésico local. Bom, aspiração sucessiva, já falei. Injeções incrementais com aspiração sucessiva, fala-se até de pausas entre essas injeções, certo? O uso de dose teste, marcador intravascular. E esse marcador de intravascular não somente dose teste, mas o uso de vasoconstritor associado ao anestésico, de maneira que você consiga perceber. Mas isso você vai conseguir perceber se você fizer uma injeção lenta. Técnicas para reduzir a absorção sistêmica. Usar sempre a menor dose sistêmica, a menor dose efetiva. Né? No nosso caso aí de intoxicação, a gente fez uma dose bem alta. Né? Usar vasoconstritor associado, de maneira que você diminua a absorção sistêmica. E lembrar que a dose é cumulativa. Às vezes você faz um bloqueio, determinado bloqueio, e o cirurgião, por falta de comunicação com a coisa, também injete algum tipo de anestésico. Sei lá, o cara vai fazer uma cirurgia plástica, ele fez uma peroral com uma dose alta e também vai fazer uma cirurgia na face e a pessoa injeta mais anestésico. Então são doses cumulativas, então a gente tem que ter essa consciência da dose máxima. E em pacientes, em casos de maior risco, que eu falei anteriormente, ou então em casos de uma dose mais elevada, tentar manter a consciência do paciente de maneira que você consiga avaliar adequadamente isso. Bom, a utilização do ultrassom já falei anteriormente, então permite a visualização da agulha,
a visualização de uma possível punção vascular. Então, estou aí num bloqueio de plexo via axilar. Cara, não vi a minha dilatação, eu posso estar dentro de uma veia ou dentro da artéria. Certo? Então tem que ter a visualização da dispersão anestésica, se não tem dispersão, para de injetar e reposiciona. Possibilita a redução da dose de anestésico, inclusive esse é um dos autores, eu não sei se foi do Sava, fala de a compressão venosa executada pelo probe diminuiria a chance de injeção intravascular. Na realidade, eu acho isso um pouco controverso, já que na realidade o que eu posso é não ver se eu estou dentro da veia, né? Já que a veia vai estar colabada, mas também citam isso. Então, tratamento passa pelo reconhecimento, ou seja, o diagnóstico, medidas imediatas e tratamento e os cuidados pós-evento. Bom, diagnóstico, lembrar, como eu falei anteriormente, que às vezes o paciente é acometido apenas de sintomas cardiovasculares. Então a gente tem que ter sempre em mente que é uma possibilidade. E lembrar das possibilidades de apresentações mais tardias, certo? Esse aqui é um slide que eu faço um resumo do tratamento total, né? Então, a partir de que você deu o diagnóstico do evento, pede ajuda, solicita o protocolo e solicita o kit. Certo? Eu acabei não botando o kit aqui, eu solicito o protocolo e o kit. Certifica que tem um acesso venoso calibroso, né? Até aqui os kits, desculpa, eu tinha botado outro link. Então, só traz kit com emissão lipídica. E o principal do kit é a emissão lipídica. Além disso, é claro, a seringa, se tiver seringas com um volume maior, 60 ml, facilita a injeção. E aí você vem para o tratamento em si, e esse tratamento vai estar intimamente relacionado a evitar hipóxia, hipercarbia e acidose, que são o controle das convulsões, que aumenta o consumo de oxigênio. E aí você vai fazer os MOM, principalmente benzodiazepínicos, e considerar Propofol, mas sempre nessa consideração avaliar a hemodinâmica. Né? E em casos de confusões refratárias, de você não conseguir tratar, aí você vai fazer o uso do bloqueador muscular no sentido de diminuir a chance de o paciente aumentar a hipercarbia, a acidose, a hipóxia, por aumento do consumo de oxigênio. O manejo de via aérea. Esqueci de perguntar isso na hora. Em que momento eu faço o manejo de via aérea? O engraçado é que as revisões eles falam assegurar via aérea, né? Assegurar via aérea. Aí eu fiquei sempre na dúvida. Pô, então assim, eu devo entubar sempre? Eu devo considerar? E eles, as revisões, os autores, eles deixam meio que em cima do muro. Uma dessas revisões, eu vou falar, tá aqui, até botei o slide aqui. Ele fala que o manejo de via aérea, o manejo de via aérea se trata na realidade de asseguração da oxigenação. E isso é meio óbvio, mas às vezes a gente quer uma palavra definitiva de se tem que entubar ou não, né? Se a gente vai entubar todos os casos ou não. Então, na verdade, se eu tiver uma convulsão e o paciente está se mantendo, você fez o anticonvulsivante, resolveu, e o paciente está com oxigenação adequada, então você não vai precisar entubar o paciente, né? Bom, emulsão lipídica após o controle de via aérea, na realidade aqui o autor ele fala que a prioridade é a via aérea por causa da certeza que é de ter que se evitar hipóxia, hipercarbia e acidose, então você tem que controlar a primeira via aérea, né? Esse controle passa ou por uma intubação ou por uma garantia de oxigenação adequada e ventilação adequada, né? Se em caso de colapso cardiovascular e parada cardiorrespiratória, lembrar que o ideal é que não use doses inicialmente tão altas de adrenalina, né? Fala-se de 1 micrograma por quilo e a vasopressina não deve ser utilizada nesses casos. Em caso de arritmias ventriculares, preferir a amiodarona. Os autores todos colocam para evitar a lidocaína, mas assim é meio até óbvio, né? O paciente com intoxicação para anestésico local, você vai fazer mais anestésico local, mas tá aí, tem que ter lembrado. E no caso da situação de progressão e deterioração clínica rápida, você já tem que ativar o time que porventura possa fazer um bypass cardíaco para manter a vida do paciente, já que são pacientes que, via de regra, têm um bom prognóstico. Bom, ainda dentro do tratamento, a emulsão lipídica, então a gente tem que decorar a dose. Se o paciente maior de 70 kg, 100 ml, né? Então em 2 a 3 minutos, 1 ml por quilo. Os livros e as revisões trazem a dose por quilo minuto. Eu prefiro por quilo hora porque facilita a memorização, né? Eu entendo que eles trazem quilo minuto, eu já vou dizer para vocês. Porque é 1,5 por quilo bolos e 15 por quilo hora a infusão contínua. Por que eles não trazem hora? Eles não trazem hora talvez porque você não vai precisar provavelmente infundir por 1 hora, porque normalmente essas confusões elas se resolvem com 15 a 20 minutos. Então você vai injetar só nessa infusão 15 a 20 minutos, o que vai dar mais ou menos 250 ml para um paciente de 70 kg. Não exceder 12 ml por quilo,
né? Evitar ao máximo exceder. Em caso de instabilidade persistente, você pode dobrar essa infusão ou fazer um novo bolus. E se o paciente resolver, saiu do quadro convulsivo, está bem, está estável, você deve ainda manter a infusão por mais de 10 minutos para garantir que o paciente não vai ter uma recidiva. E é por isso, nesse caso, que eu acho que no caso clínico, mesmo tendo chegado à emulsão muito tardiamente, deveria ser administrada a emulsão lipídica. Lembrar que sempre, eu mesmo já passei por essa ideia, né? Que o Propofol não é substituto de emulsão lipídica. O Propofol ele é cardiodepressor. Se você for fazer uma dose que ele precisa da emulsão lipídica, é uma dose muito grande, já que ele é mais diluído, ele não é a 20%. Então, não é substituto da emulsão lipídica. Quando então fazer a emulsão lipídica? Essa é uma dúvida que eu tinha. No caso que eu tive, acho que 3 anos atrás, eu indiquei a emulsão pela recorrência da convulsão, né? Aí fala assim, só se for convulsão recorrente, ou se então se for colapso cardiovascular. Na realidade, esse aconselhamento prático que ele traz, que é os primeiros sinais de intoxicação, você deve manejar a via aérea, fornecer oxigênio, se for o caso, intubar o paciente, e aí fazer administrar a emulsão lipídica. Então você não deve esperar ter um colapso cardiovascular ou ter uma convulsão recidivante para fazer a emulsão lipídica. Você deve começar mais precocemente. E o que se fala é que essa emulsão mais precocemente ela vai exercer maior o efeito que eu falei lá no começo da aula de shuttle, né, de transferir o anestésico dos tecidos ricamente vascularizados e que são propensos à intoxicação, leia-se sistema nervoso central e coração, para músculos onde vai ser depositado esse anestésico local. Então o que mudou do aconselhamento prático foi justamente isso, né? Que se falava da emulsão lipídica só se não fosse tivesse uma arritmia, uma convulsão prolongada ou uma detonação clínica rápida, mas hoje não. A teoria do shuttle é mais efetiva que a de transferência do anestésico dos tecidos ricamente vascularizados para o músculo, é mais efetiva se você se administrar no pico sérico, certo? Então, logo após o manejo de via aérea, em qualquer intoxicação potencialmente grave, melhor errar por antecipar. E aí, nesse caso, aquele trabalho que eu citei anteriormente, ele fala da emulsão lipídica, eu não vou citar aqui que eu já falei tudo isso, certo? Ele fala da emulsão lipídica em todos os níveis da atenção do paciente com intoxicação por anestésico local. Bom, aqui é os mecanismos, né? Antigamente falava-se de ser um escoamento lipofílico, mas na realidade o que fala-se hoje em dia de um transfer para fora do coração e do cérebro, como eu repeti várias vezes na aula, que a emulsão lipídica tem um efeito direto cardiotônico e vasotônico, além de que poderia exercer um efeito cardioprotetor pós-condicionamento, já que a intoxicação por anestésico local pode levar a uma lesão miocárdica, que alguns autores falam que é semelhante à lesão por reperfusão. Bom, isso tudo ainda é teórico, mas é o que está sendo falado. Alguns detalhes, está acabando a aula, alguns detalhes sobre as diferenças no manejo do aparato cardiorrespiratório por intoxicação da anestesia local e outras causas, né? Priorizar a via aérea, porque eu tenho que resolver a hipoxia-acidose hipercabia. Então, quando o ACLS não prioriza tanto o ACLS para outras causas de parada cardiorrespiratória, para intoxicação por anestesia local, tem que agilizar a via aérea, tem que resolver a via aérea de uma maneira segura, de maneira a evitar hipóxia e acidose hipercabia. Quando a gente está reanimando o paciente numa parada por outras causas, principalmente infarto, etc., a gente está querendo melhorar a perfusão coronariana. Nesse caso, a gente está querendo lavar o anestésico dos miócitos, né? Lembrar que as doses de epinefrina são para doses menores, evitar piora da trogasose e aumento da pós-carga, que é a vasopressina, né? A vasopressina, tanto dose alta de epinefrina quanto a vasopressina podem piorar a troca gasosa e aumentar muito a pós-carga, o que vai dificultar também a minha reanimação. A duração da reanimação tem que ser prolongada, já que um paciente realmente tem bom prognóstico, e sempre ter à mão a ajuda cognitiva e o checklist. Como a gente falou, o SAVA prega um kit de intoxicação para anestesia local que contém um material de venóclise, bolsas de emulsão lipídica, pelo menos uma dose total de 1000 ml, torneirinhas three-way, né? 2 seringas de 50 ml pelo menos, uma equipe de BIC, já que você vai fazer infusão contínua, e um checklist. Bom, acabando, cuidados pós-evento. Se o paciente teve uma manifestação cardiovascular significativa, fala-se que tem que observar por mínimo 4 a 6 horas. Se for, por outro lado, uma manifestação do sistema nervoso central mais rápida, por no mínimo 2 horas, certo? É o que se prega em algumas revisões, alguns autores pregam.
para apresentações mais retardadas, aquela que você deixou infusão contínua, infiltração local, você tem que aumentar o tempo de observação, tá bom? Bom, prosseguir ou não com cirurgia, já discuti muito bem os dois casos. Um caso que teve uma convulsão recidivante, que o paciente teve que ser entubado e levado para a UTI. Esse caso, numa situação de uma endarterectomia de carótida, no qual o AVC poderia ter sido uma das causas da convulsão. Do outro lado, temos o caso que eu citei, de uma injeção de 1 a 2 ml, provavelmente na artéria vertebral, que levou à convulsão. Então, assim, você vai ter que definir caso a caso ou se você vai prosseguir ou não, mas não é um absurdo prosseguir e isso deve ser individualizado. O último slide aqui, só para mostrar a vocês que tem um checklist aqui, por exemplo, da Sociedade Americana de Anestesia Regional, né, valendo tudo que você tem que ter e fazer, né. Existe até inclusive um aplicativo, se eu não me engano, também dessa sociedade, orientando nesse aspecto aí o manejo. Bom, pessoal, acho que é isso que eu tinha para falar. Acho que foi melhor, assim, tem melhor cada vez mais a nossa sessão por videoconferência, mas se Deus quiser, na próxima sessão a gente vai estar presencial. Era isso, uma boa noite.